Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje um vídeo um pouco diferente, né? Vocês estão acostumados nesse horário a gente fazer nossa live semanal. Nós temos quase sempre, né? Vamos ter um feriado no dia. Esse ano acho que a gente não fez um carnaval, não fez quando teve jogo do Brasil na Copa, mas sempre tem. Hoje, excepcionalmente, eu estou viajando, né? Eu tinha avisado. Então, para mim fazer ao vivo vai ficar uma logística muito complicada, esse vídeo aqui da segunda, nessa live da segunda-feira. Então estou deixando gravado no mesmo formato que a gente está acostumado ali, a análise de 3 empresas, 3 resultados que eu já vou falar. Tá? Então continua tudo como sempre, sem prejuízo. E aí a gente só perde ali aquela interatividade ali instantânea, né, na live, perguntas e tal. E aí não tem problema quando eu voltar, a gente faz uma live mais relax e tal. O pessoal, né, ter mais espaço para perguntar, para discutir alguma coisa. Perfeito? Então, seguem as análises de resultados do trimestre. Acabou, né, vocês estão vendo isso na segunda, né, um pouquinho antes, mas acabou nessa última sexta o período de divulgação. Resultados, e é muita coisa, né? Não preciso nem falar. Eu estava até fazendo uma revisão com o Eduardo. Mais da metade dos resultados saem nos últimos 3 dias, então é impossível a gente ver com calma tudo. Eu faço a análise dos destaques das empresas, né? Podemos até já ir começando aqui com a primeira empresa que a gente vai ver. Então eu já fiz a análise de todas, praticamente, provavelmente todas, né? Talvez passam uma ou outra que atrasa algum documento e tal, mas virtualmente todas. Então a gente faz aqui os destaques, né? Vocês sabem qual a conclusão com a ajuda da IA e tal. Só que isso aqui não dá para você ver certinho, né? Estudar detalhadamente cada ativo, cada empresa, né? É uma visão mais superficial. É ótimo, né? Como eu tenho falado já bastante desde o ano passado. Você tem uma noção do todo, consegue ver o que está indo bem, o que está indo mal. Mas não dá para olhar profundamente. Então, o que nós vamos fazer hoje, daqui a uns próximos. Na prática, até o próximo trimestre, né? Dar uma olhada nesses resultados, destacando aí principalmente o que chamou atenção. Então, as 3 empresas de hoje, são 3 resultados que eu considerei tá? Bons, dependendo das circunstâncias de cada uma. Eu já dei um spoiler aqui, mas vamos falar, deixa eu botar aqui, né, da Track and Field, da Frase e da Metal Leve. Então, os 3 resultados eu achei positivo. Cada empresa do seu jeito, cada uma num momento, mas no geral positivo. Então a gente volta e analisa com calma para entender, né, nos resultados bons por que foi positivo, nos não tão bons, né, quais são os problemas. Porque essa análise aqui, pessoal, ela tem muito valor, tá? Com certeza. Acho que é o principal produto que a gente tem no Fundamentei hoje. Só que não dá para parar aqui, né? Isso aqui é uma excelente primeira vista, primeira alimentada para você ver o que está acontecendo na empresa. Então, a gente já está vendo que a Track and Field veio bom, crescimento, expansão. A gente já estava acostumado a ver com ela. Mas, né, principalmente nas empresas que tem alguma coisinha para ver, para acompanhar, está acontecendo algum problema, você tem que ir lá e olhar e ver o que está acontecendo. Né? Isso é o básico, tá, pessoal? Isso faz parte aí do trabalho. Ok? Então, sem enrolar muito, porque hoje não tem que esperar o pessoal ir chegando na live e tal, já podemos começar direto, certo? A primeira análise de hoje vai ser da Track and Field, que já está até aqui, né? Já estou usando ela de exemplo, perfeito? A Track and Field, quem acompanha aqui o canal, né, seja o Fundamentei, seja o meu canal de análises, a gente desde o início, né, acompanha como a empresa é excelente, como ela entrega resultados muito bons desde o IPO dela, né? O IPO dela ali naquela leva de 2020 e 2021. Ela evoluiu demais, então era uma empresa que estava perto do break-even. A receita dela multiplicou por 5 praticamente, né? Crescimento de quase 30%. O lucro líquido veio junto também, não é só uma empresa de crescimento vazio, né? E não enche DRE, mas sim, né? Lucro líquido entrando também. Geração de caixa, a empresa não tem dívida ou virtualmente não tem dívida, né? Uma dívida bem baixinha, assim, administrada, gera muito mais caixa que o CAPEX, gera caixa livre já todos esses anos de IPO, está cada vez crescendo mais, cresce principalmente abrindo franquias, né, que ela não necessita de tanto capital. Então é um negócio muito bom, muito, muito bom da Track and Field, tem uma marca reconhecida, tem uma comunidade, né, dá para dizer assim, de pessoal que gosta da marca, dos eventos e tudo mais. É uma empresa redonda. E a Track and Field nesse trimestre entregou mais um trimestre digno de Track and Field, com tudo que a gente está acostumado a ver nela,
né, no mesmo nível. Então, crescendo sellout, muito bom, né, 20%. Difícil hoje achar empresa que está crescendo nessa faixa aí de 20%, né? Então, um crescimento bem forte, sem store muito saudável de 15, né, quase 16. Né, basicamente dois dígitos same store sales também está muito difícil hoje em dia, abrindo novas lojas, que mais? Estão dando uma reformulada em algumas, a gente vai ver na apresentação, né. Então o EBITDA veio muito bom, né, com uma margem ok para o negócio, né, faz parte desse de varejo. O resultado financeiro dela, né, não é um fator, já que o endividamento é bem baixo, não é nenhum problema. Caixa líquido, blá 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 blá. Conclusão: trimestre bom, com crescimento orgânico, expansão de novas lojas, geração de caixa, sempre torcer 2 dígitos, né, lojas indo super bem, marca fortalecendo. Então, essa é aquela empresa que tranquilo, né? Que o pessoal costuma dizer: ah, essa aí não precisa nem olhar o resultado. Precisa sim, tá? Todas as empresas você precisa acompanhar, porque, enfim, todas elas estão sujeitas a acontecer alguma coisa e, enfim, né, você tem que tomar uma decisão, de repente, ali até terminar teu investimento, em casos extremos, né. Então você sempre vai acompanhar o resultado da empresa, né. Algumas é bem simples, então essa aqui você já sabe que tá, né, praticamente tudo certo, mas nem que seja ler esses destaques que a gente faz aqui, nos destaques trimestrais, para ver se a empresa está tudo correto, tá. Não pode simplesmente esquecer e voltar depois, que às vezes você vai ter uma surpresa desagradável. Então vamos ver aqui o resultado da Track and Field, para quem não conhece, né, uma marca de produtos esportivos, bastante focada em corrida, né, e outros esportes leves, vamos dizer assim, né, então esses, né, hoje o pessoal chama de athleisure lá, né, um esportivo para atividades de bem-estar, wellness. Ela não tem produtos de alta tecnologia para competir ali com tênis de placa de carbono, esse tipo de coisa, né, mas vestuário e, enfim, ela tem uma marca muito forte, são produtos caros, né, um ticket alto, e ela, né, por isso que consegue os resultados tão bons, tá. Então você vê, né, até pelos modelos que eles ilustram, né, ela é muito forte na corrida de rua, mas tem ali, sei lá, esse tênis, né, mas um esportezinho mais light, ela também não vai ter nada muito né, elaborado de tênis também, nem outro esporte, tá. Então é relativamente simples, ela vende num valor alto, tem uma marca, né, o negócio parece excelente em todas as linhas. Bom, começando aqui, né, os destaques do trimestre, opa, aqui para mim, mas para vocês acho que já ficou tudo certo. Meio que eu já tinha comentado ali com os nossos destaques do Fundamentei, crescimento de sellout de 20%, same-store sale de quase 16%, as lojas que eles estão reformulando, reformando, com uma performance muito boa, né, muito positiva ali de 37% de crescimento ano contra ano, receita líquida subindo 15% ano contra ano, EBITDA na mesma linha, né, ou seja, mantendo a margem ali, 15,9. O lucro líquido não é o indicador mais forte dela, porque como ela tem expansão acelerada, acaba tendo bastante depreciação e amortização. Vocês conhecem como funciona, né? Deixa eu abrir aqui o quadro da empresa. Ela tem um DIA alto, né, em relação ao EBIT, ao lucro líquido. Então acaba, né, que o lucro é um pouquinho mais depreciado se a gente for ver a geração de caixa. Né, a geração de caixa operacional é mais forte. Como ela não tem muito resultado financeiro, e nem tanto CAPEX, né, porque a maior parte das aberturas é por franquia, o fluxo de caixa livre dela é muito forte, né, 108 milhões. Então, talvez seja até mais interessante acompanhar assim. Aqui você subestima um pouco, né, o resultado da empresa. Enfim, muito bom o lucro. Eles têm um pacote ali do varejo completo, né, que é omnichannel, digital, marca forte, aplicativo, né, que as empresas estão, né, investindo ali para ter uma participação digital cada vez maior. É um problema que eles são fortes nessa área também. Abrindo novas lojas, reformando algumas, tem loja própria, tem franquia, é muito bom resultado. E é mais ou menos a mesma coisa, só que no semestre ao invés do trimestre. Aí vocês vão vendo, né, os produtos dela, os modelos do slide. Muito parecido, né? O primeiro tri foi mais ou menos semelhante aqui ao semestre sim, um pouquinho menor, crescimento um pouquinho menor, mas bem parelho, né? Margem muito parecida também, lucro também em linha. Eles têm basicamente dívida zero.
Por que que aparece aqui no Fundamentei uma dívidazinha, né, 0,5 EBITDA, e eles falam dívida zero? Deve ser diferença de arrendamento mercantil, IFRS 16, aluguel de loja que entra como passivo financeiro, né, que considera a dívida na regra contábil nova, entre aspas, né, nova porque é desde 2019. Mas enfim, basicamente não tem dívida, né, seja como você quiser considerar, basicamente não tem dívida, as inaugurações no semestre, reformas, aí vamos por os resultados um pouco mais detalhadamente. O crescimento é muito saudável, né? Ficou bem parecido. O segundo tri foi mais forte que o primeiro, legal. E muito parecido, né? E um pouquinho mais fraco só. Bem distribuído entre franquias e lojas próprias, expansão com abertura de lojas, que mais? Ok, com a coleção de inverno veio bem, a condição climática foi de acordo, o Dia das Mães e Namorados foi bom, eles seguem evoluindo a rede naturalmente, ganho de cadeia. Foi positivo em geral, né? E-commerce é muito bom. 9% do sellout, não é tanto, né? Você tem empresas que têm uma venda digital mais presente, né? Tipo a Renner mesmo, é uns 15, tudo bem, né? Renner não dá para comparar com a Track and Field, mas tá tranquilo, sem estresse, né? É importante ir crescendo naturalmente e evoluindo essa participação de e-commerce também, né? Não mentindo, ecossistema digital, que mais? Performance de indicadores comerciais indo bem também, de marca, volume, quantidade de peça, tá tudo ok. Isso reflete no crescimento da receita, né? Em linha, tanto no trimestre quanto no semestre. É bem parecido. A receita dela, que eu já expliquei, né? Ela cobra das franquias um modelo meio misto, né? Então ela recebe ela cobra, né, royalties, recebe royalties, mais uma venda, né, um valor de custo, assim, né, das mercadorias que ela repassa para as franquias. Esse modelo, tá, não faz muita diferença na prática, porque não importa como que a franqueadora cobra das franquias. No final das contas, vai ganhar dinheiro dependendo do que a franquia está vendendo lá na ponta, né? Como que reparte isso aí para o franqueador, né, e o franqueado, não faz diferença, né? Você vê o McDonald's, é uma coisa que eu sempre falo, que a galera viaja na maionese, né? O McDonald's é uma empresa imobiliária, para uma parte da receita vem do aluguel. Não, não é isso, né? Eles lançam como aluguel na receita lá, mas se você vai lançar como aluguel, como royalty, como, né, margem em cima das mercadorias, não faz diferença nenhuma. Né? Só para vocês não se preocuparem demais com esse ponto, né? Mais, eles têm uma, né, divisão ali que organiza eventos, promove a marca e tal, e a ideia deles não é nem ganhar dinheiro, apesar de já estar uns por cento, 4, 5% de receita. A ideia dessa divisão é mais fortalecer a marca, engajar o consumidor, né, aumentar ali o engajamento, como é que é, a awareness da marca, essas coisas aí, né, o pessoal ficar mais ativo. Então ela não espera ganhar dinheiro, pelo contrário, geralmente eles queimam dinheiro aqui, mas tudo bem. Tá? Faz parte, né, da estratégia da empresa. Então, beleza, royalty, sell-in, rede própria, tá indo tudo ok, conforme o esperado. Lucro bruto muito bom, teve uma leve pressão de margem bruta, né, tanto no trimestre quanto no semestre, mas é muito pequeno o efeito, muito pequeno, né? Essa redução, e tem alguma coisa a ver com mix de canais, né, descasamento ali, né, de temporal, tal, né, avanço de sell-in, nenhum problema, tá? É legal até que você pode ver que o resultado poderia ter vindo até melhor, se ela mantivesse, né, os números de sempre. Não é nenhuma grande diferença também, né? Despesas operacionais cada vez mais diluindo em relação ao lucro bruto, né, a gente vê, ou a receita, no caso. Então, né, esse é o grande lance dessas empresas de crescimento. As despesas, claro, que vão crescer, que vão aumentar ao longo do tempo, mas a ideia é que elas cresçam cada vez menos em relação à receita. Então você vai tendo a famosa alavancagem operacional, né? Assim que a empresa dispara o bottom line dela para determinado crescimento de receita, né? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo, beleza, redondinho. Empresa que está crescendo não é tão simples fazer isso, né? A gente chega num EBITDA ajustado bem saudável ali, com uma leve pressãozinha de margem, mas tudo bem. A questão da margem bruta, né? Sendo que no trimestre foi até melhor um pouquinho, né? Tudo certinho, nada aqui para se preocupar. E
já pula direto para o lucro líquido, que também está tudo certinho, nada para se preocupar, não tem nenhum problema aqui. Resultado financeiro, igual eu falei, não é um fator. Para pagar os impostos, né, que tem que pagar, né, que não tem o que fazer. E tem depreciação e amortização, né, de uma empresa de crescimento. Então, lucro líquido segue evoluindo ali bonitinho também. A empresa tem bastante caixa, né? A geração de caixa dela é muito forte. Ela administra bem, questão de capital de giro, sem nenhum grande problema nesse sentido. Então acaba que vai gerando caixa, né? As vendas vão se refletindo na geração de caixa, sem tem nada acontecendo no meio do caminho. E o capex dela é relativamente baixo, porque como ela cresce principalmente com franquia, né, crescer com franquia é um jeito de você não precisar investir tanto e crescer aceleradamente, né? O capex dela é mais para abertura de lojas próprias, investimento em tecnologia, logística, essas coisas. Então, acaba sobrando muito dinheiro, aquilo que eles estão retratando aqui, né? 144 milhões de equivalente de caixa. Então, isso aqui pode estar dando diferença aqui no Fundamentei também, tá? É ter, talvez seja isso aqui, o principal. Tá contando só 50 de caixa, que é o valor que tem como caixa líquido mesmo. Mas as empresas também têm outros equivalentes, né? Dinheiro investido na prática, que contabilmente não é contado como caixa, por isso que não aparece ali na nossa tabela. Eu até expliquei isso recentemente para alguém que perguntou no mural lá do Fundamentei. Depois vocês procurem e tem lá essa explicação. Então, acho que esse é um dos motivos, né? Que a empresa é dívida zero. Ela tem valores investidos em títulos que não entram como caixa, né? Beleza. É isso, eu ia falando um pouco da TF Sports, que é esse braço dela que organiza os eventos, que faz ali uma ligação entre treinadores, né, oferecendo serviço, tem uma plataforma, um marketplacezinho e tal. Falei, o lance é produzir, né, um awareness, né, um reconhecimento da marca, engajamento, aumentar a desejabilidade, esse tipo de coisa, né? Então, aqui a ideia não é ganhar dinheiro e tal. Você vê que não tem nem lucro aqui. Geralmente dava prejuízo aqui a TF Sports. E tem as outras coisinhas também, até Foods and Market, alguma coisinha lá e tal. E realmente não é significativo para a empresa. Assim, financeiramente não representa um grande resultado, mas ela está ali testando, né, ampliando a atuação, tudo demais. Então vocês acabaram de ver um resultado impecável, né? O da Track and Field esse trimestre, redondo, não tenho o que falar. Né? Tudo andando corretinho, não tem nada negativo ali, uma redução de margem bruta ali muito pequenininha, muito suave, né? Não tem nem muito o que falar, tudo certinho. Esse é o exemplo de empresa que a galera falaria, né? Não precisa nem olhar, não precisa olhar para ver se está tudo desse jeito mesmo, e está, não tem nada a comentar. Segue voando, você vê que o nosso mercado tá meio maluco, né? Tá batendo em tudo quanto é empresa, até nas boas, né? Ela já deu uma tomou uma sapecada aqui no mercado, já voltou. Quanto? Voltou história, quase 30. Né? Sacanagem, uma empresa boa acaba apanhando de revesgueio aí do mercado, né? Mas tá tudo certinho, tudo redondo. Muito bom os números da Track and Field, tá? Esse não pode querer um resultado melhor assim para uma empresa num trimestre. Fechou? Então, essa foi a primeira análise de hoje. Falei, os três eu considero positivo, mas não, nem tudo vai ser fácil assim, igual o da Track and Field, né? Vamos falar de duas empresas agora do ramo automotivo, né? Um pouquinho diferente, a Fras-le e a Metal Leve, começando pela Fras-le. A Fras-le teve o seu período ali de crescimento muito forte e números muito bons, assim, sei lá, depois da pandemia. Foi isso, né, mais ou menos. A empresa engatou, principalmente depois da aquisição da Nakata. Deu uma diversificada um pouco nos produtos dela e tal. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui que tá me incomodando rapidinho. Mas a aquisição da Nakata acabou que. Vou me colocar mais para um cantinho aqui. Fica melhor o espaço útil aí. Já que eu fiz isso, vou fazer outra coisa. Vou aumentar um pouquinho essa câmera. Eu acho que fica um pouco melhor. Não vou atrapalhar tanto e acho que fica um pouco melhor. Beleza. Assim fica mais interessante. Então, depois dessa aquisição da Nakata, eu não sei se foi só um driver ou se foi mesmo transformacional.
mas a empresa disparou, né, um crescimento de lucro muito forte e principalmente, sem contar aqui, né, pra cá, o lucro crescendo já mais de 50%, mas assim, todos os indicadores, né, receita, EBITDA, né, não teve nada extraordinário aqui, crescimento bruto mesmo, zerou a dívida de tanto que ganhou dinheiro, foi espetacular. Aí, né, recentemente, a gente tem visto um resultado um pouquinho pior da frase, uns 2 trimestres, acho que de resultados ruins. Cadê? O trimestre anterior, com certeza, e eu acho que o quarto tri também, ó. O resultado ficou ruim para a frase, a empresa ainda tem crédito na praça, mas a crise começou a bater porque a gente estava vendo isso aqui, ó, deterioração de fundamentos, né, diminuindo a alavancagem operacional, e tal. Uma coisa que não era comum para a empresa, tá? Não era comum de jeito nenhum. E se eu não me engano, o quarto TRI de 2025 foi mais ou menos igual. Um resultado raro, ó, você vê que eu até escrevi aqui, né? Um raro resultado um pouco mais fraco da frase. Por enquanto tá tudo bem, mas deve ser um ano desafiador, já esse ano de 2026, né? Essa análise já é feita no ano seguinte. Então, o primeiro semestre dela, vocês viram que foi bem atípico, porque se eu voltar aqui para o terceiro, vocês provavelmente vão ver um resultado muito forte. Se eu não estiver enganado, eu não vou medir, desfazer, tá certo. Segura a frase, ela faz a aquisição bem feita, resultados muito fortes e tal. E a IA foi muito rígida com a frase. Lembrando que a nossa análise de IA está cada vez melhor, né? Hoje tem cada vez menos essas discrepâncias. Mas enfim, vocês entenderam, né? A frase estava voando. No começo desse ano realmente foi duro. Tá? Deu uma piorada, algo que não era usual para a empresa. Pois bem, esse segundo TRI surpreendeu bastante positivamente. Né? Não foi um grande crescimento de receita, tá? Mas você vê ó, o volume crescendo bem, né? Só teve um impacto de câmbio que prejudicou a empresa, né, mas a expansão de receita teria sido um pouco melhor e com uma boa evolução de EBITDA. Né? Eles administraram bastante o custo, então o câmbio, né, ele penalizou a receita, mas ajudou um pouco do ponto de vista dos custos. Né? E, enfim, eles começaram a capturar a energia das aquisições, principalmente da Consa, que foi a última aquisição grande que eles fizeram, diluindo o custo fixo. Então foi um crescimento bom de EBITDA. Tá? O resultado financeiro passou a ser um certo problema, não é que é um problema para ela, né? Mas era uma empresa zero dívida. Como ela fez uma aquisição grande, essa da Consa, recentemente, aí entrou uma dívida, que é super tranquilo ainda, né? 1,5, 1,3 aqui, mas né, tá bem atrás de mim. Né? 1,5, já baixou um pouco para 1,3. É uma dívida super tranquila, né? Se fosse qualquer outra empresa falar que a dívida é baixa, mas com esse custo de dívida, de taxa de juros nas alturas, tudo pesa um pouquinho. Então o resultado financeiro dela deu uma pioradinha, né? Enfim, esse 24 que provavelmente não sei, né? Talvez até tenha sido de verdade e tal. Mas, tipo, foi para uns 400 milhões negativo, né? Claro, né, para uma empresa que tem EBIT de 700, isso impacta bastante, né? Mas o mais importante para ela no momento é continuar operacional indo bem, que ela vai gerar caixa e vai desalavancar como ela já fez no passado. Né? Aqui hoje teve emissões de ações também. Ela, o controlador dela gosta de fazer emissão, né? Para ela, talvez não precisasse tanto. Mas enfim, voltando aqui na frase, né, foi um trimestre bem bom, né, considerando os desafios ali do setor, né, setor automóvel, setor de veículos, principalmente veículo pesado, caminhão e outros veículos pesados está bem difícil, de automóvel não está tão difícil assim, mas a frase que atua nos dois, né, principalmente com peça de reposição, sentiu um pouco no começo do ano, mas esse trimestre já veio melhor, né? No final do ano passado, começo desse ano esse trimestre veio melhor, então a oportunidade de uma empresa que também caiu um pouquinho, nesse caso não caiu tanto. E nesse caso até tinha motivo para cair, né? Do final de 2025 para cá, os resultados realmente pioraram, mas agora apontou para cima de novo, né? Tudo indica que foi uma fase que passou e a empresa vai voltar a ter resultados excelentes. Aí já tá achando muito bom. Eu deixei 4 estrelas, né? Porque beleza, né? A frase melhorou bastante depois de uns trimestres ruins. E continuando nessa linha, volta a ser uma empresa 5 estrelas com tranquilidade, certo? Acho que tá bom, né? Acho que não tem mais nada para comentar aqui. Deixa eu fechar a track and field e vamos analisar o resultado da frase em mais detalhes.
Lembrando, ela é uma empresa controlada pela Randon, que tem capital aberto também na bolsa, então você pode investir direto na Frase ou comprar a Randon, que você pega o negócio da Randon mais o negócio da Frase, né. O problema é que o negócio da Randon tá meio complicado. Inclusive, o resultado da Frase foi melhor esse trimestre, ajudou o resultado da Randon, né, ajudou bastante. Que era o resultado da Randon estava bem ruim, né, a Frase tinha vindo um ou outro trimestre mais fraco, mas o da Randon estava bem ruim. Então esse resultado melhor ajudou também da própria Randon, né. É isso, né, os controlador isso aqui é a posição do controlador, 50 mais 10%, 60%. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Beleza, tem um disclaimer, blá blá blá, os diretores e vamos lá para os destaques, né. Então foi um dos melhores resultados trimestrais da empresa, maior margem histórica, ganhos de eficiência, a gente viu ali nos destaques, né, consistência na execução. Então a receita foi suavemente superior, mas a gente já viu que é principalmente por causa do câmbio, então teria vindo um pouquinho melhor, 6%, tá bom, né, eu estaria um pouco mais vistoso que 1,8, né, 1,8 você fala que não cresceu, ficou no zero. 6%, cresceu ali um pouquinho, né. Evolução no mercado externo, o grande destaque foi um EBITDA com essa margem ali muito forte. De 20%, o setor, né, cara, setor de peça e tal, não tem margem alta. Então 20% é a maior margem histórica da Frase, é um bom resultado, vindo de muito, gestão de custo, ganho de sinergias, e tudo mais, né, alguns eventos externos ajudando também. Os investimentos, quando ela não está fazendo essas aquisições e tal, geralmente ela não tem capex tão grande. Uma empresa redonda também, do ponto de vista de geração de caixa, né. Então, esse aqui é um grande tema dela recente, né, a Dacomsa, que é uma empresa mexicana, eles adquiriram ano passado, fechou a aquisição no passado, uma coisa assim. É aquele processo de aquisição, né, então, as sinergias demoram, né, para você ir capturando e tal, pós-aquisição. A Dacomsa já entrou entregando resultado, né, acrescentando resultado para a empresa imediatamente, mas a grande geração de valor ela vem com o tempo, né, com você, né, aumentando essas sinergias. E daqui veio uma boa parte da contribuição para o resultado da Frase ter melhorado. Então, a gente vê, a aquisição ela fica um tempo ali, às vezes ela já dá resultado de cara, mas demora um pouco tempo para ela dar o resultado total. A gente viu, por exemplo, Fleury, tem um vídeo recente no meu canal, avaliando que depois da integração do Pardini demorou uns 3 anos mais ou menos, e agora a integração está mais ou menos pronta, ela está rodando, né, com toda a capacidade. Então, isso que está ajudando a melhorar um pouco o resultado dela também, né, um dos fatores. Então, eles estão capturando as sinergias, né, de maneira acelerada, já 23 milhões de dólares, né, que é bastante coisa, e até o final de 2027 é o prazo, que eles estimam de capturar a maior parte, né, esses 2, 3 anos que eu comentei para eles, acho que é mais 2, né, mais para 2 anos. Então, isso está ajudando a empresa a ganhar rentabilidade e entregar um resultado um pouco melhor, né, mesmo com a receita ali meio flat, tá. Então tá aqui lançando linhas de hidráulicos, são peças para veículos, né, eles fazem, basicamente, a Frase principalmente freios, mas também amortecedor, filtro, um pouco diversificado, principalmente material de frenagem, tá. Então, alguns componentes hidráulicos também, com sinergia. Eles fizeram ali uma propagandinha do Investor Day deles, que é dia 26 de agosto, né, quem quiser assistir, eu recomendo, que é bem legal ver esses Investor Days, você consegue ter uma visão geral do negócio da empresa, coisa que não dá tempo deles falarem todo trimestre, ou que às vezes também nem é tão diretamente relacionado com o resultado, né, então eles, né, acabam tendo mais tempo para falar nesses Investor Day, explicar com calma, mostrar as curiosidades, consegue entender um pouco melhor a empresa sempre. Então eu recomendo assistir para quem se interessa pela empresa. Então, chegando aqui na receita, que a gente viu o 1,8, exatamente o que estava lá nos destaques, né? Na verdade, teria sido 6,5 se a gente não tivesse contado os muitos câmbios envolvidos, porque ela tem, fábrica no México, no Brasil, acho que na Argentina também, ou vende na Argentina. E aí é câmbio de custo num lugar, de venda no outro, né? É bem complexo isso. Mas, de modo geral, não é um grande resultado, né? Mas um resultado sólido.
um crescimentinho num cenário mais difícil, mais desafiador, não é de se jogar fora, né? Você não vai achar ruim de jeito nenhum. Beleza, que mais? Linha pesada é o grande problema aí desse setor automotivo, né? São os veículos mais pesados, é onde está a maior crise, onde crise para todo mundo, para a montadora, para a venda de usava, todo mundo está em crise nos veículos pesados, né? Então aqui realmente você vê, né, uma queda muito relevante ali, principalmente nas vendas para o mercado externo, né, 18%. Então, se não fosse esse cenário difícil ali, o resultado da frase está excelente, já está batendo recorde, porque né, com essa queda de 18% aí na linha pesada, o resto segurou flat. Imagina se isso aqui tivesse indo bom, né? Então, esse tipo de coisa tem seus períodos de crise, né? Tem os períodos melhores, então é normal, tá? Faz parte, né? Claro que você quer que as empresas sempre tenham resultados positivos, mas quando vem uma crise no setor, e a empresa não tem o que fazer, paciência, né? Ela tenta passar pela crise. E a frase está indo bem, né? Depois daqueles 2 trimestres mais difíceis, você vê que mesmo ainda está retraído, né, o mercado e tal, principalmente o mercado externo. Ela compensou aqui um pouquinho no mercado interno, nas outras linhas, e acabou entregando um resultado sólido. Você vê que a produção de caminhões, ônibus, semi-reboques, né, está bem prejudicada, tanto no Brasil quanto no exterior. E eles têm parte importante do portfólio ligados a esses produtos. Um outro problema que a frase está vivenciando no momento é a questão das tarifas que os Estados Unidos voltaram, né? Porque ano passado vocês acompanharam, foi aquele caos, lança tarifa, depois cancela, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, agora parece que ficou, né, as tarifas. E né, o Trump lançou lá. Para a frase é um impacto bem menor, né? Porque mais ou menos 5% das vendas da frase são exportadas para os Estados Unidos. Ou seja, né, estariam sujeitas a essas tarifas. Aí 3,5% está numa seção, 1,5% na outra. Isso aqui é só a motivação. Eu fui ver né, o que, que era. É a motivação da tarifa. Né? Uma tem a ver com tarifar produtos que não são que né, tem competição desleal, né? Segundo eles, essa lógica aí tributária é muito mais a disputa que qualquer outra coisa, né? É a justificativa que eles dão. E a outra seção tem a ver lá com aquela punição para países que não cumprem, não sei o que lá. A gente sabe que é tudo conversa, né? No final das contas, tudo proteção comercial. Então, para a Frasle, é só 5%, mas por outro lado, é 5% que a tarifa é pesada, né? Então, né, nessa seção 122, ela vai reduzir, né, para 10%, ou seja, né, aí fica bem mais palatável, que é essa parcela aqui. Agora esse, não, desculpa, é essa parcela aqui. Mas essa da 301, essa é puxada, hein? É 12% mais 25%. Né? Então, esses produtos. E aqui, os produtos de linha leve, pesado, disco de freio, né, tá nas exceções lá que não vão sofrer, sem alteração. Então, no final das contas, né, eles explicaram lá tudo, é um impacto meio marginal para a frase, né? Deu uma balançada na câmera aqui. Não é irrelevante, né? Porque a tarifa é pesada, mas é uma parcela pequena nos produtos, então não é um troço que muda o case da frase, né? Enfim, isso aqui pode ter um impacto indireto, se reduzir, essas tarifas acabarem reduzindo a importação dos veículos prontos dos Estados Unidos, pode ter um impacto um pouco maior. Então, é um cenário ruim, desafiador, mas não é nada que está mudando a tese dela. Tá? É um impacto considerável, é um impacto ali pequeno nos números da frase, importante acompanhando a evolução do mercado dela ao longo do tempo. Mais. O mix de receita aqui, beleza, não tem muito segredo. Breaking, né, são os produtos de freio, igual a gente vai falar. Entra disco, pastilha, um monte de coisa, fluido e tal. Aqui é a parte principalmente de amortecedores, Ride and Comfort. E Powertrain, produtos para o motor, provavelmente dito. Né? Lembrando que ela foi fazendo várias aquisições ao longo do tempo, foi diversificando um pouco. Antes ela era 90% freio, lá atrás. Né? Um grande destaque a gente já viu foi o EBITDA, que veio muito aqui né, da linha da evolução da receita e redução dos custos, né, com um controle de despesa de vendas e despesas gerais muito forte. Então, a empresa ganhou muita rentabilidade aqui.
enfim, ela já teria ganho. Ela não listou o lucro bruto aqui, né? Mas o lucro bruto já foi melhor, né, em termos de CPV, mas chama muita atenção aqui, né? A diluição de custo fixo, as sinergias que deve ter reduzido essas despesas. Então, o ganho de margem, de eficiência no EBITDA foi muito forte. Isso é muito positivo, né, para a empresa. Saindo da frente aqui, mas tá fácil de ver, né? Enfim, a geração de caixa dela continua forte, né? Não tem muito segredo. Quando ela não está fazendo grandes aquisições, normalmente não tem muito investimento, né? Tem um resultado financeiro hoje para arcar, faz parte, né? Ela fez uma aquisição grande, né? Tem que pagar o preço, mas está bem tranquilo, né? Ela cobre aí o custo financeiro, a variação de capital de giro, né? Tranquilo, né? Pagando dividendo e, né, ainda gerando caixa livre, tanto que a dívida dela diminuiu um pouco. Aqui chegamos na dívida, ela deu uma leve reduzida do último trimestre. Na verdade, né? A dívida líquida está mais ou menos estável. Ela reduziu aqui do primeiro tri, esse aqui é o quarto, dezembro de 2025. Ela reduziu em relação ao quarto tri, né, do primeiro tri não reduziu tanto, mas como o EBITDA cresceu, evoluiu proporcionalmente, né, a dívida diminuiu para 1,3 vezes dívida líquida e EBITDA, que está bem sossegado. Então, se ela conseguir manter o operacional dela tranquilo, beleza, né? Esse endividamento não preocupa. Enfim, a dívida super alongada, sem estresse, né? E o guidance aqui para o ano tá tudo bem encaminhado, né? Receita tá 2,6, na verdade tá um pouco abaixo a receita, mas se eu não me engano eles mantiveram o guidance. O certo, eu acho, é a empresa não rever guidance ao longo do ano, né? Ela apresentar, aí no final do ano ela entrega e discute, porque às vezes a empresa vai revendo e você já esqueceu qual era o guidance inicial lá atrás, né? Está um pouco atrás, guidance de receita, talvez ela esteja confiante que ela vai conseguir recuperar no segundo semestre, né? Os investimentos também, né, tá bem abaixo, então eles seguraram a onda bastante, né? Vamos ver também a mesma coisa se no segundo semestre eles aceleram um pouco os investimentos. Aí aqui, na verdade, está mais positivo um pouco, né? Tá um pouquinho mais, assim, tá bem no meio do guidance, né? Resultado do mercado externo e a margem também está bem no meio do guidance, é bem positivo, contando que o primeiro trimestre foi ruim, né? Então esse segundo foi muito bom, a margem foi 20, né, do segundo, estaria acima do guidance, né? E na média ficou 18, que tá excelente. Ou seja, né, ainda antes de terminar, né, para 2026 um ambiente macro desafiador, estão de olho nas tarifas, né, dos impactos, mais reforma tributária no Brasil, eleição, coisas gerais. No México, a da Consa segue essa integração, lançando produtos novos, capturando sinergia e tudo mais. No Brasil, o mercado de reposição está resiliente, né, segurando a onda, mas está bem competitivo. E nos Estados Unidos, que a gente viu lá uma queda grande, que é o principal mercado lá, né, do exterior, que a gente viu aquela queda grande, eles esperam uma evolução gradual ao longo do ano e tal, se recuperando aos poucos, né? E o crescimento ainda, né, enfim, eles sempre, né, são muito fortes em M&A, por enquanto não tem nada ainda, estão falando que sempre avaliam, né, ativos e tal, de repente, mas seguindo uma expansão orgânica também, a depender da alavancagem da empresa. Então, nada demais aqui, né, essas perspectivas. No final das contas, né, foi uma bela de uma recuperação da frase nesse trimestre. Porque o primeiro tri tinha sido ruim, né? E o quarto tri do ano passado também. Eu confesso que eu não acompanhei muito de perto o primeiro tri, porque eu estava fazendo vídeo da Randon, né? Eu decidi que eu vou ficar revezando ali entre Randon e Frasle, tá? Enfim, né? Não ficar tão repetitivo. Aí no trimestre anterior eu fiz a análise da Randon, eu não vi em detalhes o resultado da frase, né? Então, isso aqui, ó, 2025. A Randon não teve um vídeo mais detalhado da. Aliás, deixa eu ver qual foi o último. Pelo que eu me lembro, não teve. Também não quer dizer que eu tenha esquecido. Ainda eram resultados recordes e tal, foi antes de piorar. Então, sinceramente, eu nem me lembro quais foram os principais drivers dessa piora da frase. No primeiro tri, não lembro exatamente porque estava tão ruim. Mas a notícia boa é que já está, a princípio, melhorando, né? Principalmente do ponto de vista de rentabilidade.
A empresa colocou ali, né, como a gente viu nas perspectivas, que ela espera ao longo do ano ir recompondo, ainda um cenário difícil, mas ir recuperando aos poucos ali, principalmente aquela linha no exterior, que ela sofreu muito, né. E o resultado financeiro, à medida que ela vai gerando caixa, vai diminuindo a dívida, né, a gente já viu essa redução um pouquinho da dívida, e aos poucos, né, vai equilibrando também, né. O Selic bem ou mal já está caindo um pouquinho, né, vai tudo ajudando um pouco. Acho que para a frase não vai ter nenhum grande problema, né, para ela voltar a ter os resultados áureos aí dela. Ok, pessoal, então podemos ir, né, agora não tem pausa para perguntas, vamos direto para a última empresa de hoje, que é a Metal Leve. Mali Metal Leve, também no setor automotivo, também que fabrica autopeças, mas é um pouquinho diferente o business da Mali, né? Porque ela fabrica, não são tantas peças de reposição, ela é bem forte no OEL, desculpa, ela é bastante forte ali no OEM, né? Equipamentos originais para o fabricante, certo? E ela é bem equilibrada, na verdade, né? A frase que não, a frase é claramente uma empresa mais de peças de reposição, né. Então a ideia da frase é ganhar dinheiro vendendo disco de freio e, né, o dono do caminhão vai ter que trocar a cada X quilômetros, vai ter que trocar, comprar um disco de freio novo, essa é a tese. A Metal Leve, ela fabrica principalmente produtos para motor a combustão, né, tem aqui, ó, pistões, anéis, bronzino, coisas do tipo, né. Então ela vende um pouco mais para o fabricante, né, não são coisas que você troca tanto. Recentemente, a Metal Leve está diversificando um pouco as linhas de produto, né, e trabalhando com alguns produtos diferentes, então, relacionados à refrigeração, refrigeração de carro, tá? Eu acho que tem coisa de ar-condicionado e também daqueles veículos de carga refrigerado também, né. Então ela está diversificando um pouco, talvez ali já de olho num futuro onde tenha mais eletrificação, né, de carros, mas enfim, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, ela ainda fabrica, tem muito carro precisando de peça, né. Ela não precisa ficar preocupada agora com veículos elétricos, o resultado da Metal Leve. Eu sempre disse isso, né, o pessoal falava: "Ah, mas e os carros elétricos, né, a Metal Leve faz peça para motor a combustão". Não, calma que ainda tem muito tempo. Isso porque peça de reposição vai ainda necessitar durante muito tempo também. E uma empresa boa igual a Metal Leve, a hora que ela sentir que é o momento de fazer a transição, ela vai começar a entrar em outras linhas. E é exatamente o que está acontecendo agora. A empresa está diversificando em linhas que ela vende para veículos elétricos também. Então, o último resultado que eu analisei na Metal Leve, ela estava participando ali de uns processos de licitação para fornecer peça para as fabricantes chinesas de veículos elétricos. Ok? Então, ela já está aos poucos entrando nessa, nova jornada aí de diversificação, incluindo também esses veículos, elétricos. Tá? Então ela diversificou um pouquinho para sistema de arrefecimento, ar-condicionado, saindo um pouco dos motores a combustão. E a Metal Leve, uma empresa como um todo, tá? Ela é super redonda, né? Essa aqui, empresa para quem quer fazer um buy and hold tranquilo, pô, é difícil achar uma mais tranquila, porque o negócio dela é muito sólido, né? Tem um lucrinho, a margem é baixa, mas é característica do setor, igual a Frase. Mas fora isso, né, a receita é resiliente, crescendo, EBITDA crescente também nos últimos anos, lucro líquido crescente também, né, tá diversificando, é uma empresa que agora está com um pouquinho mais de, ela nunca tinha dívida, ou tinha uma dívida muito baixa, agora está com um pouquinho, ela fez essas duas aquisições recentes para diversificar as linhas de produto, né, mas gera bastante caixa, tem fluxo de caixa livre, distribui provento, né, é o que você quer para uma empresa de longo prazo. E o negócio dela, ele é bem equilibrado, porque como ela vende tanto peça para o fabricante original, né, para a montadora, quanto peça de reposição, quando o mercado de veículos está aquecido, produzindo muito veículo novo, ela vende bastante para o OEM, né, para a montadora. E quando está fraco, o que acontece? Começa a aumentar a demanda por peça de reposição, porque a frota vai envelhecendo, você tem uma frota rodando. Você não está vendendo veículo novo, os velhos estão ficando mais velhos. E aí precisa de mais peça de reposição deles. Então é bem equilibrado, ela tende a não sofrer tanto nas crises. É claro, pode ter um outro trimestre pior, mas no geral, resultado muito sólido. Então a Metalev é muito tranquila para quem quer um investimento suave, assim, de longo prazo, porque a empresa é boa, a empresa é sólida, o negócio é naturalmente, né, resiliente. Você vê o retorno dela nos últimos anos, né, bem forte.
É uma empresa redondíssima, né. E esse segundo tri foi bom. No trimestre anterior eu destaquei especialmente porque ele foi muito positivo, assim, ó, o setor eu coloquei: "O setor inteiro automobilístico está numa crise brava e a metal leve atropelando", né. No trimestre anterior foi obsceno. Esse agora foi um bom trimestre que a gente vai ver agora. Não acho que foi espetacular, assim, né, pra merecer um comentário daquele, mas, né, uma receita ali mais ou menos flat, mais um EBITDA positivo, ganhando um pontinho de margem, né, o lucro líquido crescendo, mas aí teve alguns efeitos aqui, ó, da Argentina, blá-blá-blá. Foi um bom resultado esse do trimestre, tá. Um trimestre bom, rentabilidade, né, suave, mesmo com o mercado desafiador. Receita um pouquinho menor, né, o mercado original doméstico crescendo, os novos negócios avançando, aftermarket caindo um pouco. Então, é aquilo que a gente falou, ela tem várias linhas de negócio e, enfim, uma sempre acaba segurando a outra. Por isso que o negócio dela é tão resiliente, né. Então vamos dar uma olhada aí na apresentação de resultados. Aqui, né, eles destacando como o cenário está difícil, o mercado. Não é notícia sobre taxa Selic, já caiu para 14, né. Acordo de tarifa, teve programa do governo para ampliar a venda de veículos novos, importação de carro chinês, confusão no petróleo no Irã, enfim, inflação, fluxo estrangeiro, ou seja, um cenário bem complexo, tanto do ponto de vista do mercado dela, de veículos, como condições gerais econômicas, até de mercado financeiro que eles estão destacando aqui, né. A gente sabe bem do que eles estão falando. Mas o grande ponto aqui, o mercado está desafiador, então caiu um pouquinho a receita, inclusive, mas como a empresa é redondinha e tudo mais, ela conseguiu segurar muito nas outras linhas e entregou um lucro líquido bom, né? Positivo, tirando os não recorrentes lá, teria sido positivo. Então aqui tem as unidades dela, né, onde ela atua, e os números principais aqui. É uma margem muito boa, principalmente, segurou a rentabilidade. Não é fácil você segurar a rentabilidade quando perde receita, tá? Não é nem um pouco fácil. O resultado da Leve foi bom, certo? Tem alguns prêmios e blá blá blá, né? E uma amostra aqui do cenário no mercado brasileiro, todo o mercado em geral dela, eu vi que foi bom que cresceu um pouquinho, né, as vendas, e consequentemente a produção nesse período que é onde vinha sofrendo mais recentemente, né. O mercado de produção de veículos novos no Brasil estava meio apertado, aí deu uma acelerada aqui e com certeza ajudou, tá certo. Nos veículos pesados, vocês já conhecem a história, né, acabei de falar na análise de frase. Veículo pesado tá complicado, tá ruim para todo mundo, caindo venda, caindo produção, não tem o que fazer. Então o cenário para leve também tá ruim, também tá difícil, né. Por isso que chama tanta atenção ter vindo um resultado suave. No começo da live eu falei 3 resultados hoje que eu achei bons, cada um à sua maneira. Enfield excelente, Fras-le muito bom porque recuperou bastante rentabilidade depois de 2 resultados ruins. E a leve, o grande lance é que um mercado difícil e tal, eles estão ali, né, navegando bem, com tranquilidade, sem nenhum grande problema, mesmo com esse cenário bem complicado. Então, cada uma das 3 empresas hoje eu achei positivo o resultado, cada uma do seu jeito, né, no seu contexto. No exterior também não tá fácil, né, a produção menor, tanto na Europa quanto na América do Norte, que são os mercados deles. Então, não é um momento simples uma metal leve, não. Por isso que o resultado dela ganha bastante peso positivo num cenário tão complicado. E a gente vê a evolução das receitas, que no final das contas caiu um 2%, né, alguma coisa assim. Na verdade, é 2,7 no trimestre e menos 1,8 no semestre. E, enfim, é um misto aqui, né? Algumas coisas melhores, outras piores, mas no geral que a gente pode ver, né, do cenário doméstico de original foi melhorzinho, de exportação pior. E peça de reposição foi ruim nos dois, tá? Mais ou menos isso. Como eu disse, né, cada tem várias linhas, umas melhores, outras piores, mas uma visão geral é essa, né? Tá muito mais cenários negativos do que positivos. Enfim, no trimestre foi inclusive pior, né? No trimestre
Aftermarket foi bem ruim no segundo tri e pô, a empresa fez um excelente trabalho para segurar a história. Então a receita complicada, caiu 2%, um ambiente competitivo, desafiador, né, um pouquinho de ganho de volume, mas não foi bom. Sim, não foi bom. Tá prejudicando bastante a empresa. Então ganhou um pouquinho de volume e preço, compensou pelo câmbio e blá blá blá. Mas no lucro bruto a gente já vê um baita resultado. No lucro bruto da frase ele teria sido bom também, que ela não destacou no slide. Né? Mas ganho de 3%, assim, com a receita caindo 2%, é muito bom. Tá? Com disciplina, produtividade, captura de sinergia. Né? Isso aqui putz, é um belo resultado. Continuando com os bons resultados na parte administrativa, de gastos gerais administrativos, pesquisa e desenvolvimento, outras receitas, né? A empresa segurou a torneirinha de gasto ali e tal. Ela teve uns fretes especiais lá no ano passado, na base de comparação. Mas, enfim, né? É um resultado positivo, temos de reduzir esse tipo de custo. Desse jeito, eles conseguiram crescer o EBIT 6%. Então, com muito esforço. Porque quando você perde receita ali no top line, é difícil você ir recuperando ao longo, né? Porque é menos custo fixo para diluir. É muito difícil uma empresa recuperar a perda de receita, assim, como a Metal Lab fez, né? Ganhando margem e tudo mais. E no lucro líquido, aí você vê, né? Até um resultado bom, né? 26% em relação, mas aqui entrou uns não recorrentes e tal. Então, enfim, não conta esse 26% a mais. Né? Mas foi um resultado bom, considerando as circunstâncias. Mas aqui eles estão dando a explicação lá do ajuste para a economia inflacionária da Argentina, que é esse IAS 29 e outras coisas ali de aquisição. Então, isso aí deixa para lá, né? É só saber que influencia o resultado, tá? Eu já falei bastante disso na análise da Ambev. Enfim, fluxo de caixa muito sólido, essa é uma característica muito positiva da Metal Leve. Aqui a gente destaca, né, a geração de caixa no período, né, ajudando a reduzir dívida e tal. Né? Acabou que eles contraíram novos empréstimos, então rolaram uma dívida, mas né, a geração de caixa teria sido suficiente ali para fazer frente aos investimentos, a sobrar um pouco, eles pagaram um pouquinho mais de dividendo também, né? Mas por isso que reduziu um pouquinho o caixa. Mas uma situação bem administrada aqui de capital da Metal Leve, né? Você vê, o caixa reduziu um pouquinho. Peraí, isso aqui tá ao contrário, né? Por que as empresas fazem isso? Coloca né, o ano ao contrário. Mas a dívida líquida, basicamente, aqui 25, aqui é 26, reduziu um pouquinho, né? Um pouquinho a coisa, como o resultado melhorou um pouco, né? Diminuiu mais proporcionalmente. Então, uma vez dívida líquida e EBITDA, que é bem sólido, né? Atrás de mim aqui, é uma vez dívida líquida e EBITDA. E a Metal Leve ela tem uma característica muito peculiar, que o custo da dívida dela é muito baixo. Talvez seja o custo de dívida mais baixo que a gente tem no mercado, de 6% em cima da minha cabeça. Tá? 6% é isso mesmo. Ela tem muita linha subsidiada, assim, para exportação, para produção brasileira. Então o custo de dívida dela é baixo. Né? Para ela, tomar dívida e usar para crescer compensa muito. O custo da dívida é muito baixo, então se ela tomar dívida para comprar alguma coisa razoável, né, boa, assim, já é lucro. Enquanto um monte de empresa precisa né, se esforçar para superar o custo de capital dela é bem baixo. Né? Isso aqui não existe. Eu acho que não tem nenhuma outra. Tem uma Prio que tem um custo em dólar de 6 e pouco por cento, mas esse custo ao ano de 6% da Leve é incrível. O resultado financeiro, né, pesa um pouquinho, igual eu falo para toda empresa de dívida controlada. Não é nenhum problema, mas com 14% de Selic pesa, né? Então, enfim, também ajuda o lucro não crescer tanto. Necessidade de capital de giro também, em linha ali, melhorando um pouquinho, mas super de boa. E olha só a mensagem final da Metal Leve, muito parecida com a da frase, né? Não é à toa as duas estão no mesmo setor, é um pouco diferente, né? Os produtos, os negócios que elas estão inseridas, mas muito parecido, né? Cenário macroeconômico desafiador, né? Eles seguem entregando resultados consistentes, ampliaram a participação de mercado, isso é importante, né? O resto do mercado está sofrendo mais que eles.
e eles estão conseguindo segurar bem, então isso é bem animador para o futuro, né, indicando que eles podem ter uma recuperação forte na hora que as coisas mudarem, né. Evoluindo margem, destaque positivo, atuação equilibrado, sempre foi, né, entre equipamento original e reposição, né. Estão avançando em tecnologia, inovação, novos negócios, off-road, longo prazo da empresa e tudo mais. Então, né, acho que o grande destaque desse resultado da Leve, como eu estava falando, é que num cenário muito duro eles conseguiram entregar um resultado bom, né. Não foi muito bom, foi bom, mas para um cenário duro, né, quando você compara, foi um belo resultado, o último trimestre foi muito bom também. Então, eles estão tirando lei de pedra, né, basicamente. Isso é muito bom, que para o futuro, são negócios que têm essa natureza cíclica, uma hora vai voltar, e aí a empresa está muito forte para voltar com tudo. Seja fazendo uma nova aquisição, seja comprando concorrente, seja investindo em mais concorrentes, seja rapidamente, né, adequando a produção dela para ganhar mercado, mas de algum jeito ela vai ganhar espaço. Isso não temos dúvida. Então era isso, pessoal. Não tinha para falar hoje para vocês. Acabou um pouquinho menos de uma hora, né? O target da live é sempre uma hora, aqui deu um pouquinho menos. Mas é porque não tem a musiquinha, não tem aquele período ali, né? Que a gente fica esperando o pessoal chegar, não tem as perguntas, né? E geralmente a live fica uma hora e pouquinho. Mas tiveram aí o vídeo mais ou menos no mesmo formato, né? Sem prejuízo para ninguém. Eu até coloco ele no modo estreia aí, para vocês ficarem discutindo no chat aí. Não vão se comportar, né? Eu ia ter falado no começo da live. Mas se comportem aí no chat. E depois eu tô de volta aí, a gente volta à programação normal, mas não deixamos de fazer conteúdo para vocês. Não ser, né, no dia do jogo do Brasil na Copa. Esse dia também não. Fora isso, estamos sempre produzindo aí para vocês. E esse é um período importante de divulgação de resultado, que acabou, né, de terminar, mas a análise continua porque na hora da divulgação só dá para olhar meio por cima, né? Todas as empresas, não tem como ver tudo. Agora a gente vai destrichando uma por uma. Hoje eu selecionei 3 que eu gostei. Aí quem sabe amanhã no meu canal, de 3 que não vieram tão bons ou que estão passando mais dificuldade, uma coisa assim. Na verdade já está planejado o vídeo de amanhã, né? Então vamos vendo aos poucos aí as empresas que interessam, as mais interessantes para a gente em termos de investimento. Tá certo, pessoal? Então por hoje era isso aí. Grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu, até agora. O próximo vai ser live, né? Voltamos às lives. Até mais. Valeu.